Segunda-feira tem reunião importante para começar a fase 2 do Estádio do Flamengo. Lula comenta sobre o Estádio do Mengão, planos para o Maracanã e muitas outras novidades a respeito da nova Arena Flamengo. Tudo agora neste vídeo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão. E se você é flanático pelo Mengão, ou se você curte esse tipo de conteúdo, você que gosta de assuntos sobre o Flamengo, você é muito bem-vindo aqui neste canal. Convido você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativa o sininho, deixa muitos likes para este vídeo e deixa também o seu comentário. Lembrando que nós vamos acompanhar toda a construção do estádio nesse canal, você não vai perder absolutamente nada e a gente vai deixar você sempre, todos os dias praticamente, muito bem informado a respeito do andamento da construção do novo estádio do Mengão, além de notícias sobre o clube mais amado e mais querido do mundo. Galera, antes de entrarmos aqui na segunda fase sobre a construção do estádio, você que deve estar aí, quando começam as obras, o que está faltando e tal. Bom, eu quero falar de um assunto interessante, né? Que na sexta-feira agora, o prefeito Eduardo Paes, ele deu uma entrevista ao Gabriel e ao Barba, né? Que também estava lá, do canal BarbaCast, entrevistaram, uma entrevista muito legal, muito completa, né? Muito pertinente, aonde foi tirado muitas dúvidas e dentre esses assuntos que foram tratados a respeito do estádio do Mengão, o prefeito que vem ajudando e muito, né? A gente já até fez um agradecimento ao prefeito do Rio de Janeiro por toda a ajuda, deixando o clubismo de lado, porque ele é vascaíno roxo, né? E assim, ele comentou a respeito de uma conversa que ele teve em Brasília com o presidente Lula, né? Que indagou, assim que ele chegou lá, inclusive eu vou deixar aqui, eu vou abrir aspas para o presidente, para o prefeito Eduardo Paes, falando exatamente o que o Lula disse. Bom, segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o primeiro assunto da conversa não foi política, não foi dívida do Rio de Janeiro, foi o estádio do Flamengo, né? E ele falou assim, pô, tu tá atropelando aí, pô, cara, o pessoal da Caixa tá dizendo que tu tá atropelando tudo. Aquela fala do presidente, porra, tu tá atropelando essa porra aí, cara. Pô, o pessoal da Caixa tá dizendo que você tá atropelando aí. Aí ele falou assim, presidente, não tô atropelando nada, presidente. E explicou para o presidente toda a atual situação da desapropriação ali do terreno do gasômetro para o presidente, porque estavam enchendo a cabeça do presidente contando uma outra história, galera. Uma outra história. E o próprio prefeito Eduardo Paes descreveu a história com um bastidor dos bastidores do processo. E mais, teve um vice-governador lá do Maranhão, rubro-negro, que estava na hora com Lula e falou, pô, prefeito, obrigado por você estar ajudando a gente lá. Aí ele respondeu assim, até tu, né? Ai. E aí, claro, né, detalhou toda a situação para o presidente. Segundo o Eduardo Paes, foi ótima a conversa. Falou lá que vai haver agora uma grande gincana, disse ele, né? Usou até esse termo aí, que vai ter que ser feito a partir de agora. E ele disse assim, aquela aprovação toda foi feita com recurso do FGTS, mas ela dá muito dinheiro para o FGTS, né? Ele disse, inclusive, o seguinte, eu há 1 ano perdoei uma dívida do FGTS com a Prefeitura do Rio de Janeiro de 4 bilhões, né? A Prefeitura perdoou, o prefeito, junto com a Prefeitura, perdoou uma dívida de 4 bilhões da Caixa, né? Do FGTS no Rio de Janeiro.
E disse mais, aquela operação a Caixa tinha que pagar à prefeitura 8 bilhões e fizemos as obras do Porto Maravilha e não gastou um tostão do imposto. Tudo ali foi potencial construtivo, falando lá para o presidente Lula. E o que disseram para o Lula, né? Que esse estádio vai dar 1 bilhão de prejuízo, olha aí. Aí ele explicou, né, para o Lula que não é bem assim, de que estão enganando o presidente. É aquilo, né? A Caixa com certeza chamou o Lula e falou sobre toda essa questão, contou a versão dela, e aí o prefeito disse que não é bem assim, né? Lula que inclusive vai liderar uma série de feitos, né, com respeito a essa questão de valores, de FGTS, essa questão toda da União e tal, a partir já do próximo mês. Bom, eu sei que a conversa com o presidente foi bem tranquila, o presidente entendeu, tá? Porque estavam contando uma outra versão para o presidente. Foi importante a chegada lá do prefeito para contar a verdade dos fatos realmente ao prefeito, ao presidente Lula, e está tranquilo. Segundo o próprio Paes, ele ficou bem mais tranquilo e não vai prejudicar em nada, absolutamente nada, mas não quer dizer que a Caixa vá desistir dessa questão de querer um pouquinho mais de dinheiro, né? Nessa indenização aí pela desapropriação do terreno, tá, galera? Então, eu quero falar inclusive agora, quero entrar na fase 2, que vai começar amanhã, tá? Porque amanhã, mais conhecida como segunda-feira, vai acontecer uma reunião, tá? Para dar início de maneira mais concreta a essa chamada fase 2 do estádio. Você vai entender que fase é essa. Essa fase consiste em 3 meses pelo menos, de estudos internos para entender o quê? As demandas do estádio, que está previsto para ser inaugurado no dia 15 de novembro de 2029, ou cerca há 5 anos, né? E que terá capacidade para 81 mil pessoas, o estádio do Mengão. Por que 81 mil pessoas, você me pergunta, em referência ao ano de 81, ano do Mundial, né, daquele time maravilhoso e fantástico, tá, galera? Se tudo correr bem, essa será a capacidade do novo estádio do Flamengo, 81 cadeiras, 81 lugares, 81 para 81 pessoas, 81 mil pessoas. Bom, depois vem a questão dos produtos à venda e o que significa esses produtos à venda, porque nessa próxima fase agora, o Flamengo terá o setor de marketing e de patrimônio dialogando para quê? Criar produtos relacionados ao estádio para na fase seguinte, que é a terceira, tá? Promover o quê? A concorrência desses produtos para empresas interessadas em aportar recursos na obra. Tá bom? Então, esses produtos se transformarão em contratos, né, com os vencedores dessa concorrência, que será escolhida pelo Flamengo através de votação do Conselho Deliberativo, porque a obra em si e a construtora responsável por ela também passarão ali pelo mesmo pleito, né? Tudo vai ter que ser aprovado. Então, essa é a fase preliminar, né, de levantamento que vai começar a partir de segunda-feira, nessa segunda fase. Levantamento, né, serão praticamente 3 meses de estudos, né? Inclusive, galera, a ideia do Flamengo é em outubro lançar a pedra fundamental. Outubro, tá? Anota aí. Outubro lançar a pedra fundamental. Mas, Sandro, o Flamengo já tem a posse do terreno? Não, galera. A posse do terreno ainda não veio, por quê? O Flamengo já fez o pagamento, né? O Flamengo já fez o pagamento lá estipulado em leilão, 138 milhões, 195 mil. Esse dinheiro ainda não foi repassado para o fundo de investimento, que era dono do terreno lá, né? Que é gerido pela Caixa Econômica, ainda não foi repassado, por quê? Vai ser apresentado agora, a partir de amanhã, a Prefeitura irá
repassar ou vai entrar em contato com o fundo, vai falar do valor. Caso eles aceitem os 138 milhões, será repassado. Caso o fundo de investimento da Caixa entender que vale mais, tá? A indenização, esse valor vai ficar em juízo, vai ser contratada uma empresa que vai fazer uma nova avaliação do valor do terreno do gasômetro e aí sim um valor que seja justo, e aí a Caixa terá que aprovar e será repassado o valor para a Caixa, tá? E aí o Flamengo, nesse interim, não quer dizer que vai ter que esperar isso para ter o documento de posse, tá? Mas há uma chance disso acontecer depois, né? Aí o Flamengo, com o documento de posse, irá correr atrás da construção, mas não interfere, não impede do Flamengo começar as reuniões que vai começar a partir de amanhã, exatamente para esse estudo que eu acabei de falar para você, tá? E com o documento, o Flamengo ainda não convidou lá, lembra aquela situação que o presidente Landim disse, que vai convidar os torcedores a irem até o estádio, colocar, até o terreno, colocar lá a bandeira do clube, fincar a bandeira lá no terreno? Isso vai acontecer depois que o documento estiver em mãos. O Flamengo não pode entrar lá ainda enquanto não tiver o documento de posse. Então, recapitulando, segunda-feira começa uma série de reuniões, né, de estudos internos, tá? Que é chamada fase 2, exatamente para se levantar toda essa questão, os produtos do estádio, as informações, é onde o departamento de marketing e patrimônio vão conversar ali para criar produtos relacionados ao estádio, para que na terceira fase seja promovida a concorrência, né, de empresas interessadas nessa construção do estádio, tá? Então é isso. E os vencedores dessa concorrência serão escolhidos pelo Flamengo em uma votação lá no Conselho Deliberativo para a construção do estádio, tá? E a fase da construção, o projeto executivo é a chamada fase 4, é onde entra o projeto executivo com a elaboração do projeto definitivo do estádio, junto à construtora e os poderes públicos, uma vez que o projeto inicial básico previa uma série de melhorias para o entorno do terreno, localizado próximo ali ao bairro de São Cristóvão, na zona portuária. Então, e a fase 5 é exatamente a obra, né, que tem previsão para começar já no início do ano que vem, 2025. Então, no Conselho Deliberativo, o Flamengo informou que ela levará de 3 a 6 anos, mas o desejo é inaugurar o estádio no dia 15 de novembro de 2029 e já em outubro, como eu falei, deste ano a diretoria pretende lançar a pedra fundamental após a fase atual de estudos para a obra, tá bom? Como eu falei sobre a emissão de posse, a prefeitura vai transferir o valor do leilão ao fundo da Caixa e, caso contestem, o valor ficará em juízo até que uma empresa avalie o valor do terreno e seja feita uma compensação, caso precise, tá? Sobre a concorrência para projetos básicos e executivo, que é o momento em que se escolhe os arquitetos, engenheiros para a planta do estádio, né? Questão de hidráulica, elétrica, esgoto, deve conter inclusive especificações como planta baixa, cortes, fachadas, né? Mostrando as dimensões dos espaços e, além disso, já consta inclusive ali o custo e o tempo da obra, né? Com cronogramas e tal. Pois é, o Flamengo deve gastar algo aí em torno de 70 milhões nessa fase no processo. Será feito um estudo conceitual do que seria o estádio, lembrando que essa imagem que você está vendo por aí, esse estádio aí, não quer dizer que o Flamengo vai fazer um estádio assim, tá, galera? Esse não é o projeto final, não. Isso é conceitual, isso é só ilustrativo para colocar ali um modelo de estádio para se fazer projetos. Esse não é o projeto definitivo, tá? O estádio não será assim, então sofrerá muitas mudanças. Então será feito um estudo conceitual do que seria o estádio, levando em consideração a legislação, aspecto da área de escape para atender exigências de corpo de bombeiro, uma série de coisas, né? Depois,
decidir a construtora, porque além dos projetos, o Flamengo vai abrir concorrência para a obra, tá? Já existem algumas empresas interessadas, duas muito certas, né? Há um grande burburinho aí com respeito a esses nomes, a essas escolhas, mas é nessa fase que vai ser escolhida a construtora. Como eu falei, já existem algumas interessadas, mas assim, o certo é que será uma gigante, tá? Para construir um estádio dessa envergadura. Obter as licenças, como é que é? Porque assim que montar o projeto básico, o Flamengo vai entrar com o pedido de todas as licenças necessárias para a obra, né? Como, por exemplo, licença de urbanismo com a prefeitura, licença dos bombeiros que permite ter o habite, né? Certificação do projeto da estrutura. Então, qualquer tipo de transformação de espaços públicos tem que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores para as autorizações, como eu já havia falado, inclusive aqui, tá? No início do vídeo. Então, existe uma previsão de algumas mudanças urbanas na localidade, como fechamento de uma rua ao lado do terreno para o futuro estádio e outras questões a mais, tá bom? E sobre a descontaminação do terreno, já se sabe que o Flamengo vai ter que gastar aí algo em torno de 21 a 25 milhões de reais para descontaminar o terreno, tá? Lembrando que para se construir o Terminal Gentileza foi gasto aí de 5 a 7 milhões na descontaminação. O Flamengo entende que o terreno do estádio é 3 vezes maior, né, do que o Terminal Gentileza, então vai se gastar aí algo em torno de 21 a 25 milhões de reais para descontaminar o solo ali do terreno do gasômetro, tá? E paralelamente a tudo isso, o Flamengo se prepara economicamente, né? Economicamente, toda essa engenharia financeira para construir o estádio, com a venda do potencial construtivo da Gávea. Inclusive foi prometido pelo prefeito do Rio de Janeiro que vai ajudar, como ajudou o Vasco na venda lá do potencial construtivo de São Januário, vai ajudar também. Será uma forma de ajuda mesmo da prefeitura, porque, tudo bem, a prefeitura está ajudando muito, né? Se não fosse a prefeitura junto na pessoa do prefeito, não teríamos essa desapropriação, o leilão, toda essa questão. Mas a prefeitura ainda quer ajudar mais nessa questão também de conseguir compradores, né? Há inclusive uma possibilidade da prefeitura, essa é a realidade, tá, galera? A prefeitura comprar o potencial construtivo da Gávea e utilizar em futuras construções, tá, do Estado e repassar o valor. Algo em torno de 500 milhões de reais está avaliado ali o potencial construtivo da Gávea. Então, a prefeitura quer fazer uma doação, não uma doação, né, porque ela quer comprar o potencial construtivo da Gávea e utilizar esse potencial numa futura obra por aí dentro do Rio de Janeiro, e está avaliado aí que vale mais ou menos 500 milhões, que inclusive o prefeito disse, ó, esse valor será destinado à obra, a gente vai fiscalizar isso, para que não seja utilizado esse valor para contratar jogadores e nada, será só para a construção do estádio, tá? Então o prefeito já inclusive prometeu, vai ter que ser aprovado, claro, na Câmara de Vereadores, né? O Marcos Braz está lá liderando lá uma comissão, exatamente na Câmara de Vereadores, para aprovar as questões do estádio do Flamengo. Além disso, venda de naming rights, né? Cadeiras cativas, camarotes, sector rights, a venda dos 38 apartamentos lá no Morro da Viúva. Então teremos toda essa questão que o Flamengo vai levantar e vai usar os recursos na construção do estádio, tá bom? Então, galera, essas são as informações de momento. Lembrando, amanhã, segunda-feira, começam as reuniões, e as reuniões mesmo para valer, agora para valer, para tratar do assunto estádio, levantamento do projeto, conceituar o que vai ser construído, a ideia, né? Agora inicial mesmo, eles vão atrás de arquitetos, engenheiros, depois na próxima fase construtora, né? As licenças, descontaminação, tudo isso aí envolvido. A pedra fundamental em outubro, início das obras já
para 2025, provavelmente no início de 2025. O Flamengo quer correr contra o tempo, porque a ideia do presidente, do Landim, e claro, e a ideia do Flamengo, até porque o Landim fica até dezembro, né, galera? Ele sai, se o Dunche ficar, o Landim provavelmente vai ficar encarregado dessa questão do estádio. Não tenho dúvida disso. Então, mas independente do próximo presidente, a prefeitura estipulou não, tá lá nos encargos, tá? Que o Flamengo tem um tempo para entregar o estádio. Isso há um cronograma que o Flamengo tem que respeitar. Então tem muita gente falando assim, mas se o presidente Landim sair, será que o próximo presidente vai construir o estádio? Tem que construir o estádio. Porque há um cronograma ali estipulado pela prefeitura que dentro desse período o Flamengo tem que entregar o estádio. Por isso que a prefeitura desapropriou o terreno lá da Caixa, né, do fundo, desapropriou, colocou em leilão, porque há um interesse da prefeitura em revitalizar aquela área do gasômetro. Então, é obrigação. Não é que o Flamengo vai fazer o estádio se quiser agora daqui a 5 anos, não. É obrigado a entregar o estádio em até 5 anos. Aliás, 3 anos, né? Prorrogáveis para mais 3. Essa é a ideia, tá? Então, muita gente está aí preocupada. Será que o Flamengo, se o presidente que foi escolhido for outro e não o Dunche, né? O candidato do Landim, será que o próximo presidente vai construir o estádio? É obrigado a construir. Porque a prefeitura estipulou um tempo. Há um interesse da prefeitura em revitalizar aquela área. Então, o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, será obrigado em até 5 anos a entregar o estádio, independente de quem seja o presidente que esteja lá. Então, fiquem tranquilos com respeito a isso, tá? O estádio, ele tem que sair em até 5 anos, prorrogáveis aí para mais, de 3 a 6 anos, tá, galera? Para construir o estádio do Flamengo. Então, vamos aguardar. Quando tivermos outras novidades, a gente volta aqui. Claro que a gente vai passar todo o passo a passo. Você não vai perder absolutamente nada aqui no nosso canal. Por isso que é importante que você se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e deixe o seu comentário. Forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão.